Segundo Reis, capítulo 7. Eliseu respondeu: Escuta a palavra do Senhor Yahvé. Assim diz o Senhor: amanhã por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O escudeiro em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Entretanto, Eliseu advertiu: Tu o verás com teus próprios olhos, contudo, dessa fartura não comerás. À porta da cidade estavam 4 leprosos, os quais disseram entre si: Por que ficamos aqui à espera da morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos lá, porque a fome reina lá dentro. Se ficarmos aqui, morreremos da mesma forma. Vamo-nos, pois, e passemos para o acampamento dos arameus, a fim de nos rendermos. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, morreremos. Assim que a noite caiu, eles se dirigiram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às proximidades do acampamento, observaram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que comentaram uns com os outros: O rei de Israel deve ter contratado os reis dos hititas e dos egípcios para marcharem contra nós. Sendo assim, a fim de salvarem as próprias vidas, os sírios fugiram ao anoitecer, abandonando todos os seus pertences, tendas, cavalos, jumentos e deixando o acampamento como estava. Aqueles leprosos, portanto, chegaram às imediações do acampamento e entraram numa tenda. Depois de terem comido e bebido, levaram de lá prata, ouro e vestes, que foram em seguida esconder. Retornaram mais tarde e entraram em outra barraca e tiraram de lá os despojos e igualmente os esconderam. Então disseram depois entre si: Não está certo o que estamos fazendo. Hoje é um dia de boas novas e nós estamos calados. Se esperarmos até o raiar do dia de amanhã, com certeza algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, levemos essa grande notícia ao palácio do rei. Partiram, chamaram os guardas da porta da cidade e lhes anunciaram: Fomos ao acampamento dos arameus, sírios, mas não vimos nem ouvimos voz de pessoa alguma lá. Apenas encontramos os cavalos e os jumentos atados e as tendas abandonadas. Então os sentinelas da porta gritaram e transmitiram as informações para o interior do palácio do rei. O rei levantou-se durante a noite e, acordando seus conselheiros, lhes comunicou: Vou explicar-vos o que os arameus nos fizeram. Sabendo que estamos sofrendo de fome, retiraram-se do acampamento para se esconderem no campo, imaginando consigo: Certamente eles sairão da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Diante disso, um dos oficiais sugeriu: Tomem-se alguns guerreiros e 5 dos cavalos sobreviventes que ainda estão entre nós. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que permanecerem conosco, exatamente como toda esta multidão condenada. Por essa razão, nós os mandaremos investigar o que aconteceu e veremos o que mais sucederá. Assim, tomaram 2 carros de guerra com seus cavalos e o rei os enviou atrás do exército dos arameus, ordenando aos condutores: Ide e vede tudo quanto se passou. Eles seguiram as pegadas do exército sírio até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam largado para trás,
enquanto tratavam de fugir desesperadamente. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus, e aconteceu que o preço de uma medida de farinha caiu para o equivalente a uma peça de prata. Assim como 2 medidas de cevada passaram a custar também uma peça de prata, exatamente como o Senhor havia dito. Ora, o rei tinha destacado, como sentinela na porta, o escudeiro em cujo braço ele se apoiara. No entanto, o povo, ao sair em disparada, o pisoteou lá na porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu tudo conforme o homem de Deus havia profetizado diante do rei. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada poderão ser compradas por apenas uma peça de prata. O oficial tinha contestado Eliseu, dizendo: ainda que o próprio Senhor Yahvé abrisse as janelas do céu, poderia tal predição se cumprir? E o homem de Deus respondeu: tu o verás com os teus próprios olhos, contudo, nada comerás. E assim aconteceu, pois o povo o atropelou junto à porta da cidade e ele morreu ali mesmo.